Boa noite a todos, os que estão presentes aqui na casa, os que estão aqui no aplicativo. Que Deus possa nos abençoar, né? Já são 20 horas. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, agradecendo a Deus pela misericórdia dEle e poder nos permitir estar aqui hoje, participar dessas bênçãos que são as discussões em torno do Evangelho e também as bênçãos, poder estar aqui recebendo as energias boas que vêm do alto. Graças a Deus, Senhor. Graças te damos pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua luz. Graças te damos, Mestre amado Jesus, pelo seu evangelho de amor, que nos ensina a libertação. Não a libertação do corpo, mas a libertação da alma. Gratidão, Jesus, por tudo que tem nos dado, pela saúde do corpo, pela saúde da alma, pela oportunidade de trabalhar e buscar o nosso crescimento espiritual. Que a sua paz, Jesus, seja com todos nós, abençoe todos nós e todos aqueles com os quais cada um entrar em sintonia também seja abençoado. Todos os nossos irmãos encarnados, também os nossos irmãos desencarnados. E todos os irmãos encarnados que muitas vezes ainda não têm o conhecimento do amor do Cristo e muitas vezes perturbam, sejam eles tratados e encaminhados para as escolas espirituais, para os postos de assistência no plano espiritual, que todos eles sejam recebidos pela misericórdia divina e que eles possam aprender com Jesus a amar. Que a tua paz, Mestre Divino, seja com todos nós, ilumine os nossos corações, nos abençoe sempre. Graças a Deus e que assim seja. Então, hoje nós vamos falar sobre como nos libertarmos. A Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão, Desobsessão, ela fala que o Espiritismo veio ensinar o processo de libertação, o modo de se libertar de todas as servidões inferiores. Não é só no sentido da obsessão de espírito desencarnado para nós, mas de todas as obsessões, né? Obsessão no sentido de espírito desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, auto-obsessão, todas as formas de libertação, o Espiritismo veio trazer um ensinamento. Mas ele não trouxe dele em si, ele trouxe do próprio Cristo. Veio esclarecer o que Jesus já havia ensinado. Jesus fala em Jesus, lá em Mateus, ele fala assim: eu sou a porta, a verdade vos fará livres. Então ele vai ser a sua porta, quem entrar por ela, entrar por essa porta, será liberto. Porque a libertação está em Deus, está em Jesus. E ele fala que a verdade vos libertará. Inclusive, estou me lembrando aqui que ontem, no estudo que nós fizemos às 20 horas, fizemos à distância, né? Falou-se sobre isso. Falou-se sobre a questão da libertação. Que nós buscamos conquistar a liberdade, mas a liberdade só é verdadeira quando nós conhecemos a verdade. Mas que verdade é essa? A verdade é Jesus. A verdade é Deus. Então não é a verdade falseada por mim, não é a verdade falseada pela Francisca,
Não é verdade falseada pelo Odilon, nem é verdade falseada pela deusa, mas é verdade de Deus. Então não é aquela verdade que nós criamos para nós. Porque é muito fácil eu falar assim, conheça a minha verdade e vocês não libertam. Será que são? Se a verdade é a minha, não vai libertar ninguém. Agora, a verdade do Cristo, a lei de Deus, essa sim liberta. Liberta de todas as escravidões. Porque nós comentamos também, nós observamos muito, que muitos de nós buscamos a liberdade. Mas a nossa liberdade, ela é aquela liberdade que ela extravasa, ela vai até a liberdade do outro. E se ela ameaça a liberdade do outro, isso não é minha liberdade mais. Então, a minha liberdade, ela vai até eu defrontar com a liberdade do outro, como direito, né? O meu direito vai até eu chegar no direito do outro. Quando eu cheguei no direito do outro, parou. Porque dali para frente é do outro, não é meu mais. Até não me lembrei ontem mesmo falando assim, me lembrando, né, da questão do lote, né? Nós moramos na casinha tem um lote e a nossa liberdade é dentro daquele lote. Tem a cerca, ou tem o muro que divide o lote meu com o do outro. Então eu não posso pular a cerca para o outro lado, porque ali já é do outro. É igual a comparação com a liberdade, com o direito nosso, né? Nós só temos direito enquanto nós não atingimos o direito do outro. Depois já é dele, não é nosso mais. Aqui fala muito no sentido da libertação das servidões inferiores, que levam à obsessão mesmo de desencarnado para encarnado e vice-versa, né? Porque toda paixão inferior, ela escraviza. Toda paixão inferior escraviza. Seja paixão pelo dinheiro, seja paixão pela beleza física, seja paixão por posição social alta, toda essa paixão escraviza, porque ela é inferior. Agora, quando nós praticamos o bem, esse bem aí sim que liberta. Sobre a obsessão mais sobre as obsessões, lá no livro A Gênese, o Kardec fala o seguinte: para se evitar doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir contra a obsessão, é mister fortalecer a alma. Então, contra a doença do corpo, nós tomamos vitaminas, tomamos suplementos, fazemos ginástica e assim por diante, para a gente tentar evitar as doenças do corpo. Agora, se nós quisermos curar das doenças espirituais, que essas são as piores, aí é o fortalecimento da alma. Aí ele fala aí, daí a necessidade de o obsidiado trabalhar pelo seu próprio melhoramento. Então, próprio nós, que temos as nossas obsessões, temos que tratar da nossa própria obsessão, ou seja, da nossa própria melhoria moral, que é a nossa melhoria moral que vai nos libertar. Porque não adianta, às vezes, você vai num trabalho de desobsessão e o espírito que está comigo vai embora. Mas se eu não melhorei, eu busco outros. Então aquele vai, outros vêm. Agora, se eu procurar me corrigir, procurar o meu próprio melhoramento, nesse caso, aquele irmãozinho não precisa nem ir embora, porque ele vai aprender comigo, e outros não virão, porque eu já me preparei. E ainda Kardec fala também, ainda na Gênese, ele fala que hábito da prece, né? Outro ponto importante é o ato da prece. A prece
durante o dia, a prece ao deitar, a prece ao levantar-se, comunhão com Deus durante o dia. Então, essa prece constante, para em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Então, o obsessor, se está comigo e eu estou sempre em oração, ele não aguenta muito tempo. Ou ele converte, ou ele vai embora. Eu não aguento mais, cara. Porque toda hora eu chego, eu não orava. Eu não aguento mais. Aí ele vai embora e se converte também, deixa de obsidiar. E ainda, Vinícius, também no livro Nas Pegadas do Mestre, Vinícius fala o seguinte: nossas mentes, como nossos corações, devem estar sempre ocupados com o que é puro e bom, de modo que não haja lugar para o que é impuro e mal. Então, aí chama-se de autoeducação. Então, à medida que nós procurarmos pensar no bem, praticar o bem, aprender a perdoar, aprender a amar o semelhante, aprender a amar aquele que nos ofendeu, por exemplo. Então, ele fala aqui, de modo que não haja lugar para o que é impuro e mal. Então, aí os espíritos acham difícil continuar obsidiando. Então, a obsessão se cura. Allan Kardec, na Revista Espírita, ele fala o seguinte: por sua vontade, pode sempre o homem sacudir o jugo dos espíritos imperfeitos. Se o constrangimento chegou ao ponto de paralisar a vontade, então a vontade de uma terceira pessoa pode substituí-la. Existem os casos de obsessão mais grave, que o obsidiado já não tem mais muito controle. Aí ele fala que, nesse caso, é importante outra pessoa estar junto. Então, no próprio trabalho de desobsessão, a outra pessoa que seja pai, filho, irmão, esposo, marido, mulher, fico por diante, essa pessoa já pode tentar ajudar, substituindo ali, no momento, porque aquela pessoa não está tendo condições mais. Chega a esse ponto, mas, na verdade, o mais importante, em linhas gerais, das pequenas obsessões, é realmente a gente mesmo procurar nos transformar, fazer um diferente. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Grilhões Partidos, ele fala de como poderemos nos livrar da obsessão. E ele coloca um dos pontos importantes, a reforma íntima. O que é reforma íntima? É procurar corrigir os próprios defeitos. Melhorar-se, né? Então, à medida que nós começamos a descobrir os nossos defeitos e vamos corrigindo, é a melhor forma. Ele fala o seguinte: antes de qualquer esforço externo, se há que dispor o paciente à renovação íntima, intransferível ao esclarecimento, à educação espiritual, a fim de que conscientizem-se das responsabilidades que lhes dizem respeito, dando início ao tratamento que melhor lhe convém, partindo de dentro para fora. Então, dentro para fora é partir de mim, partir do meu interior. Porque nós temos um tratamento que vem de fora para dentro, o tratamento que vem de outros nos ajudando, isso é importantíssimo. Por exemplo, o trabalho de obsessão no centro espírita é muito importante, mas
se a pessoa não se ajudar, talvez se torne quase inútil. Não é inútil porque ali tem um certo aprendizado, tanto do obsidiado como do obsessor. Mas a cura se torna um pouco mais difícil. Agora, quando parte da boa vontade do próprio obsidiado, da reforma interior, porque a maioria de nós obsidiados, que somos, né? Mas temos no domínio. Poucos são aqueles que não têm mais condição de ter domínio nenhum. Como Kardec fala, que precisa de outra pessoa ainda para poder intervir no meio. Mas na maioria dos casos, todos nós temos consciência. E se nós trabalharmos a nossa reforma interior, a nossa modificação interior, a nossa melhoria moral, a correção dos nossos defeitos, assim fica bem mais fácil livrar-se da obsessão. Tanto a obsessão do espírito desencarnado para nós, como de outros encarnados que nos obsidiam, né? Porque a gente fala assim, quando ele fala o tipo mais assim, tradicional de obsessão, se lembra de uma obsessão que um desencarnado perturba um encarnado. A gente pensa muito nisso, né? Mas é tão comum, e tão comum mesmo, a gente não percebe a obsessão de encarnado para encarnado. Quantas pessoas que influenciam o outro, atormentam o outro, influenciam o outro a fazer o mal. Quanto acontece, mas é muito mesmo. É obsessão de encarnado para encarnado. É muito, muito comum. Mesmo, e a gente, às vezes, nem leva em conta isso, né? Ele ainda continua falando, Allan Kardec agora fala que no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala o seguinte, que uma forma também é a caridade. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fosse observado nesse mundo, todos seriam felizes. Não mais existia aí ódio, rancor, dissensões. Não haveria guerra se todos nós amássemos uns aos outros. Se nós fizéssemos ao outro o que nós gostaríamos de receber dele, não teríamos mais dificuldade. Nosso planeta, por isso, quando nós estivermos nessa condição, o planeta já será um mundo melhor. Quando nós observarmos esse preceito, amar uns aos outros, fazer para com o outro aquilo que eu quero, que ele também faça comigo. E não fazer para com o outro aquilo que eu quero. Então, uma coisa que eu não gostaria que fosse feita comigo, então eu não aceitaria também, eu não poderia fazer para o outro, porque eu não quero que faça comigo. Então esse é um ensinamento do Cristo. A outro ponto importante é leituras edificantes. Ainda mais hoje, que não é o mundo do celular, né? A época do celular, em que nós ficamos muito presos ao celular, que é uma tecnologia, a internet é uma tecnologia muito importante. Por exemplo, eu estou falando aqui, agora nesse momento, usando o celular. Usando a internet, usando o celular. Então, é uma tecnologia muito boa, mas a população tem usado pouco o lado bom da internet, do próprio celular, tem usado pouco. E nós acabamos usando muito mais a parte mais nociva. Então, aí lembramos das leituras edificantes.
elas nos auxiliam muito por dois motivos. Primeiro, nós adquiriremos conhecimento com as leituras edificantes. Segundo, essas leituras edificantes nos acalmam. Essas leituras edificantes, elas nos trazem paz, trazem conhecimento, traz amor, nos tira o estresse do dia a dia, nos auxilia a combater a ansiedade, os medos. Essa leitura vai te ajudar muito. Ao passo que o uso da internet descontrolado vai atrapalhar e vai ser a causa, e é a causa de muitos estudos, né? Então, o livro espírita é sempre amigo, disponível para dialogar conosco, ensinando-nos o melhor caminho para a aquisição da paz e da felicidade que aspiramos encontrar. Meimei no livro Pai Nosso, que traz essa mensagem, que é importante utilizar boas leituras, usar um livro edificante. Eu aqui colocou o livro espírita, mas poderia ser outros livros, muitos outros livros de autoajuda, muitos outros livros muito bons, que nos edificam, que nos acalmam, que nos dá um caminho mais correto para a nossa caminhada. Ainda tem Emmanuel e André Luiz, no livro Estude e Viva, fala o seguinte: efetivamente, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. Então, para nós alcançarmos a libertação, nós precisamos abolir o cativeiro da ignorância, porque a ignorância nos leva ao cativeiro. Não é libertação. Quem aspire em tesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar, disse Emmanuel. Então, se nós quisermos alcançar a nossa emancipação, os valores divinos, nós precisamos estudar. Porque lembremos que diz os próprios espíritos que para nós voar voos altos, como o pássaro, como a águia, fez duas asas. E eles colocam que precisamos da asa do conhecimento, sabedoria, e a outra asa do amor. Precisamos das duas asas. Então, se nós não tivermos essas duas asas, como vamos alçar voos maiores, né? E ainda, a outra coisa importante, segundo Filomeno de Miranda, que é a prece, né? A oração, porquanto desdobrada na ação superior, representa a psicoterapia antiobsessiva mais relevante. Oração desdobrada na ação. Então, oração, ação. Ou seja, oração, trabalho. Oração, melhoria moral. Oração, esforço de reforma interior. Aí fala que está ao alcance de toda e qualquer pessoa responsável de boa vontade. Então, todos nós temos gratuitamente ao nosso lado, a nossa mente, a condição de orar e trabalhar. Todos nós podemos fazer o bem, né? A oração e fazer o bem. Essas duas atividades, elas libertam. Queremos nos libertar da influência inferior, das nossas amarras interiores, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa inveja, do nosso ciúme. Então, a ação tem essa condição muito grande de nos libertar.
opções na casa espírita, né? O que tem na casa espírita? Na casa espírita nós temos as opções que nos ajudam, né? Geralmente a casa espírita tem o trabalho de desobsessão, tem o trabalho do passe, na casa espírita tem o estudo, na casa espírita tem trabalhos como a evangelização, que nós podemos auxiliar na evangelização. Tem o trabalho de campanha da Alta de Souza, por exemplo, que nos leva a bater de casa em casa para solicitar algum apoio de alguém, para doar a pessoa mais carente. Na casa espírita tem o trabalho de evangelização infantil, em que dá oportunidade a quem tem vontade de auxiliar poder se encaixar na evangelização infantil. Então, a casa espírita, ela promove as condições do nosso trabalho, da oração e da ação. Mas isso tem que ser feito só na casa espírita? Não é só na casa espírita. A casa espírita é um meio que nos ajuda, nos fortalece. Mas nós temos que fazer também o nosso dia a dia. Mudar o nosso dia a dia. Reformarmos moralmente, mas para o nosso trabalho dia a dia, que seja ser mais respeitoso e honesto lá no nosso trabalho, com os nossos colegas de caminhada, na nossa casa, com os nossos parentes, com os nossos amigos, nosso vizinho de lado, sabendo respeitar o nosso vizinho. Na rua, saber respeitar o colega que está caminhando junto. Jesus, Eurípides, Barçanufo, Semente de Vida Eterna, diz o seguinte, que aquele que encontrou Jesus já começou o processo de libertação interior e de desobsessão natural. Então, quem já encontrou Jesus, praticamente já está no caminho, bem adiantado no caminho, quando nós encontramos Jesus. Porquanto, emparedado no casulo carnal, torna-se o espírito livre que pode flutuar além das vicissitudes, em perfeita alegria ante a primavera eterna do mundo espiritual, de que já participa na busca do sol do amor, que é o supremo governador do planeta Terra, nosso guia e nosso modelo, Jesus. Então, quem encontrou Jesus já está no caminho da libertação, já está meio caminho andado quando nós encontramos Jesus. Porque ele é o guia e modelo. Então, se nós encontramos um caminho a seguir. Se ele é o modelo, nós já encontramos o modelo de a quem seguir. Como nós devemos agir na nossa vida? Porque porque ele é a primavera eterna do mundo espiritual. Isso é Jesus, que é nosso guia e modelo. Porque quando Kardec pergunta ao Espírito, né, qual o Espírito que Deus colocou, né, como guia e modelo da humanidade, aí ele fala que Deus nos concedeu Jesus para isso, para ser nosso guia e nosso modelo. Ele, então, seria o nosso objetivo. Então, caminhar em direção a Deus. Como nós temos dificuldade para imaginar Deus, né? Tem muita dificuldade para imaginar Deus. Mas nós temos mais facilidade para imaginar Jesus. Então, se eu quero, quando perguntaram a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos Deus. Aí ele falou assim, vocês estão aqui junto comigo quanto tempo e ainda não conhecem o Pai? Aí falou, quem me vê, vê o Pai. Ele quer dizer que ele é o representante de Deus na Terra, que ele é o nosso guia e modelo. Então, a imagem de Deus que nós temos é o próprio Cristo. Por isso chega ao ponto de uma grande parte da humanidade confundir Jesus com Deus. Quando fala de Deus, aí a pessoa chama Jesus de Deus.
Porque, na verdade, ele é aquela imagem de Deus que nós temos. Nós não conhecemos Deus, temos dificuldade de imaginar Deus, porque Deus não é matéria, Deus não é visível. Temos dificuldade, então, mas Jesus, que é o nosso guia modelo, nós temos condições de imaginar. Porque temos o Evangelho, temos as passagens do Evangelho, ele falando para nós, temos toda a informação dele para nos ajudar, além de ele ter vindo à Terra em espírito da codificação, como espírito de verdade, para auxiliar, para coordenar também toda a fundação e a organização do Consolador na Terra, do Espiritismo. O Espírito de verdade, segundo o próprio Kardec, foi o próprio Cristo. Então era isso, meus irmãos, era só nós tínhamos a falar. Que Jesus abençoe cada um, ilumine os nossos corações, nos sempre, agradecendo a presença de cada um. E agora nós vamos passar para o passe, passar para o passe aqui no centro e o passe à distância também virtualmente, coordenado pelo nosso amigo, companheiro de irmão. Todos sejam amparados, muita paz para todos.